Olá pessoal, eu sou o professor Diego e na aula de hoje nós vamos falar sobre o espaço agrário brasileiro. Só para a gente lembrar, na nossa última aula nós falamos sobre alguns conceitos geográficos do espaço agrário, algumas características desse espaço agrário de uma forma geral. E na aula de hoje nós vamos ver esses conceitos aplicados dentro do espaço agrário brasileiro. E para falar do espaço agrário brasileiro, precisamos voltar um pouco na nossa história para a gente entender a atual situação da distribuição de terras no Brasil. O nosso histórico é um histórico de concentração de terras. O que isso significa? Significa que no Brasil existe uma grande quantidade de terras concentrada na mão de poucas pessoas, ou seja, poucas pessoas possuem uma grande quantidade de terras, enquanto a maioria das pessoas não possuem terra nenhuma ou possuem pequenas propriedades. Então, essa é uma característica que vem sendo trabalhada no Brasil desde o período colonial. Eu coloquei aqui um primeiro mapa só para a gente dar uma analisada, voltando lá no Tratado de Tordesilhas, voltando na divisão do Brasil em capitanias hereditárias, só para a gente entender o histórico de concentração de terras. Nesse período em que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, o governo determinou que essas áreas fossem divididas e cada uma área dessa fosse liderada por um capitão, e esse capitão teria o objetivo de produzir e proteger esse território, e produzir para gerar emprego, para gerar produção, para gerar economia, enquanto o restante da população seria empregado ou, de alguma forma, trabalharia diretamente para esse capitão. Essa capitania seria hereditária porque passaria de pai para filho, então a concentração de terra permaneceria. Ao longo dos anos, as mudanças na divisão territorial do Brasil foram acontecendo e as capitanias acabaram sendo desfeitas. Porém, a grande concentração de terras no Brasil, ela permaneceu por muitos anos e permanece até hoje. Nesse gráfico, a gente vai conseguir analisar um pouco como que está dividida a estrutura fundiária do Brasil. Estrutura essa que significa a forma como os estabelecimentos rurais e as áreas ocupadas estão distribuídas dentro do nosso território, que, por sinal, é de uma forma muito desigual. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico para a gente conseguir analisá-lo. O gráfico é de estrutura fundiária brasileira, e ele está separado aqui em estabelecimentos rurais em porcentagem e área ocupada desses estabelecimentos. Para a gente entender, 1,6% dos estabelecimentos rurais no Brasil possuem mais de 1.000 hectares. Porém, esses estabelecimentos rurais, eles ocupam 43,8% da área do território brasileiro. Ou seja, uma pequena porcentagem de estabelecimento, 1,6%, ocupa quase 44% do nosso território. Isso significa que uma pouca quantidade de pessoas que estão estabelecidas nesse 1,6% ocupam quase metade do território brasileiro, enquanto o restante das outras propriedades estão separadas da seguinte forma. Nós vamos ter 13,2% de 100 a menos de 1.000 hectares, 53% de 10 a 100 hectares e 31% com menos de 10 hectares. O que a gente consegue entender desse gráfico? Consegue entender que uma menor quantidade de pessoas, de estabelecimentos, ocupam a maior parte do território brasileiro. Isso significa que a nossa estrutura fundiária é extremamente desigual. Isso começa a mudar um pouco a partir de 1850 com a criação da Lei de Terras, que significa o seguinte, vamos dar uma lida nesse slide. Ao longo do século XIX, novas leis foram implementadas para atender aos interesses políticos e econômicos do Império. É o caso da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo como ocorria desde o tempo colonial. A lei também dificultava o acesso de grande parte dos trabalhadores livres pobres,
mantendo a posse de terra concentrada numa aristocracia rural, que significa ricos proprietários de terras. O que significa a lei de terra? Significa que até a criação dessa lei, em 1850, todas as terras no Brasil eram concedidas pelo governo para a produção, para o proprietário pudesse utilizar de alguma forma. A partir da lei de terra, tem essa ideia de que o Brasil está democratizando o acesso à terra. E aí, a partir desse momento, a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo. Porém, uma grande injustiça social acontecia nesse mesmo momento. Que injustiça era essa? Os trabalhadores livres, pobres, os antigos escravos, os descendentes de escravos, as pessoas que não tinham posses e não tinham recursos financeiros, não tinham acesso a essas terras para comprar, porque os valores eram muito elevados. Então, consequentemente, na prática, nada mudaria, porque aqueles que já concentravam grandes terras teriam dinheiro para comprar mais terras. E os pequenos, ou os trabalhadores, ou os antigos escravos e descendentes, não teriam a condição de comprar essa terra, porque não possuíam recurso financeiro para isso. Então a desigualdade, na verdade, ela só mudou de nome. Ela saiu de uma concessão dada pelo governo para uma propriedade privada comprada por um proprietário, por um grande proprietário. Então a desigualdade ela continua no Brasil nesse período. Alguns outros fatores continuaram contribuindo para essa concentração de terra no Brasil. Na aula passada, nós vimos o impacto da modernização e da Revolução Verde no século passado para os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, principalmente, que foi o processo conhecido como Revolução Verde, que surgiu com o objetivo de acabar com a fome, aumentar a produtividade, incluindo ali a modernização da produção, incluindo as máquinas, os fertilizantes, a produção de transgênicos, porém gerou uma grande consequência negativa de uma forma geral para o trabalhador. E essa consequência foi o desemprego estrutural, que as pessoas ficaram desempregadas no campo, causando o êxodo rural saindo para as grandes cidades buscando alternativas em outros ramos de trabalho, o que também não era fácil e não existia, e contribuiu para a consolidação da grande concentração fundiária. Por quê? Porque só o grande proprietário tinha acesso a essa modernização. Devido aos preços elevados das máquinas, dos fertilizantes, das grandes propriedades, o pequeno proprietário não tinha acesso a essa modernidade, portanto, no mercado não conseguia concorrer com esse grande produtor, ou se era empregado desse grande produtor, acabou se tornando desempregado, ocasionando o fenômeno do êxodo rural, buscando outras oportunidades no espaço urbano, gerando outros problemas urbanos que a gente vai ver posteriormente. Então, o impacto da modernização na produção agrícola no século passado também gerou uma grande concentração fundiária, porque o acesso a essa modernização estava relacionado ao fator financeiro, econômico desses grandes proprietários. Com isso surgiram os complexos agroindustriais, que foi uma forma de integrar o processo de produção, distribuição, até que chegue esse produto ao consumidor final. Ou seja, o grande desenvolvimento tecnológico e a utilização de maquinários na produção agrícola fez com que esses complexos agroindustriais se desenvolvessem de tal forma que se tornassem interligados à produção e à distribuição desses produtos para o consumidor final. Facilitando assim, através de quê? Através do financiamento de grandes bancos para os grandes proprietários. Que tipo de financiamento foi esse? Máquinas e insumos agrícolas, atividade produtiva relacionada à agricultura ou pecuária, uma ligação direta ao processo industrial e a comercialização e distribuição do produto final para os mercados e para os consumidores. Ou seja, o complexo agroindustrial fez com que esse processo de produção agrícola tornasse um processo interdependente, que vai desde o processo da produção, que passa pelo processo industrial, até chegar à comercialização e à distribuição do produto. Ou seja, uma ligação que gerou ali maiores lucros para os grandes proprietários.
Com base nessa grande desigualdade na distribuição de terras no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, porém na aula de hoje estamos falando sobre o Brasil, muitos governos e muitos estados federais criaram iniciativas de melhor redistribuição de terras, o que ficou conhecido como reforma agrária. A reforma agrária nada mais nada menos é, num conceito simples, que a redistribuição de terras improdutivas, tornando mais justa a divisão de terras no meio rural. Com que objetivo? Retirar terras improdutivas que não estão sendo utilizadas e colocando nas mãos de pequenos proprietários para que esses possam produzir algum tipo de produto agrícola ou pecuário para ser vendido, comercializado em comércios locais e assim movimentar a economia e gerar emprego para essas famílias. Mas que tipo de terras improdutivas são essas? As terras improdutivas, elas podem estar relacionadas a grandes propriedades. Essas terras podem estar relacionadas a terras do governo, quando não são utilizadas e o próprio governo redistribui, ou terras privadas que não são utilizadas para a produção, que são consideradas improdutivas. Qual é a principal organização beneficiada com o processo de reforma agrária? O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um grupo de trabalhadores da área rural que buscam terras para a produção. Porém, toda essa redistribuição de terra é preciso que passe por um processo judicial para que possa ser redistribuída. Então não é qualquer terra, não é simplesmente uma invasão, nenhum trabalhador pode invadir uma terra e começar a trabalhar nela. Existe todo um processo de reforma agrária até que o governo conclua para que essas famílias possam ser assentadas e comecem a produzir dentro daquele território, gerando emprego e movimentando a economia local. Dentro do processo da reforma agrária, nós tivemos nos últimos anos uma média anual por governos de famílias assentadas. Famílias assentadas são aquelas que receberam a terra para produção. E aí a gente tem aqui alguns dados que vai desde o presidente João Figueiredo, de 1979 a 1985, que foram 18 mil famílias assentadas no processo de reforma agrária. Depois o governo de José Sarney, até 1990, com 18 mil famílias assentadas. Fernando Collor, de 90 a 92, 19 mil. Itamar Franco, 92 a 95, 11 mil famílias assentadas. No governo Fernando Henrique, 67 mil famílias. No governo Lula, 76 mil famílias. E no governo Dilma, 26 mil assentadas. Então, nos governos atuais, no governo Michel Temer e no governo atual, nós não temos ainda os dados finalizados para o assentamento de famílias na reforma agrária. Portanto, é importante ressaltar que essa reforma agrária é uma forma de gerar emprego, redistribuir as terras de uma forma mais justa para que a produção possa acontecer no meio rural e levar o sustento para famílias e abastecer o comércio local. Lembrando que a grande propriedade tem por seu maior objetivo o mercado exterior, o mercado da exportação ou os grandes mercados existentes dentro do país. Bom, finalizamos a nossa aula sobre o espaço agrário brasileiro. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem suas perguntas. Um grande abraço, bons estudos e até mais.